Olá, tudo bem com você? Vamos servir ao Senhor mais uma vez? Abra sua Bíblia no Salmo de número 86. Salmo 86, no texto que diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se vergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Adoremos a esse Senhor misericordioso com o hino do Inário Novo Cântico 28, o hino Coroação. Amém. Oremos com a nossa irmã Jéssica Aranda.
Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por ter nos dado a oportunidade de estar aqui hoje novamente. Obrigado, Senhor, por tudo e abençoe o mundo e a nação. Estamos apodrecendo de pouco a pouco. Tenha piedade, Pai. Nos mostre verdadeiro sentido e verdadeiro amor. Faça com que nosso coração seja voltado a Ti o tempo todo, pois sem Ti não somos nada. Senhor, abençoe a vida de todos aqueles que não conseguem enxergar e todos aqueles que estão no caminho errado. Faça de nós a Tua casa, Pai. Faça de nós a Tua morada. Hoje, nós aqui estamos Te cultuando, adorando e Te agradecendo. Sempre, sempre, sempre. Faça com que tudo isso tenha um sentido, pois tem um sentido. O Senhor sabe o porquê de tudo e nós, sabendo disso, somos confortados ao meio de tudo que está acontecendo. Abençoe, Senhor, o nosso pastor que hoje trará a palavra e faça com que ela seja vivida por nós e tenha uma importância na vida de cada um o tempo todo. Em nome de Jesus eu oro, Te agradeço e Te adoro. E em nome de todos digo que nosso amor por Ti é imensurável. Em nome de Jesus, amém. Amém. Continuemos servindo e adorando ao Senhor com o Ministério Louvarte. Quando os horizontes ao meu redor, Tu és a minha muralha, a perfeição da criação, manifesta o Teu resplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Há um lugar pra mim, Teu amor me fez inocente. E se do barro em Tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que Tu tens em mim me dá prazer em Te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei.
caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Que Deus seja louvado para todo o sempre. Abra sua Bíblia no Salmo de número 130. Salmo 130. Salmo 130, e acompanhe a leitura comigo visualmente, que certamente você já será abençoado. O texto diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Oremos mais uma vez. Pai bendito, é no nome do Cristo Jesus que nós suplicamos que o Senhor fale conosco, Senhor. Que a Tua palavra entre em nossos corações e faça morada. Que possamos aprender dela, Senhor, e assim praticar, para louvarmos o Teu nome, Senhor, em tudo que somos. Para louvar o Seu nome, Senhor, em momentos felizes, em momentos de tristeza. E que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós. E é no nome dele somente que oramos. Amém. No último domingo, nós vimos no Salmo 129 que o povo cantava a providência divina ao livrá-los da opressão inimiga. E esse mesmo povo ora para que Deus julgue esses inimigos e que também o peregrino persevera mesmo em meio à opressão, alicerçado na justiça divina. Então, nessa série do Salmo de Romagem que nós estamos falando, desde lá do Salmo 120, chegamos então aí ao momento da leitura e do aprendizado no Salmo 130. Hoje, nós veremos que quando o peregrino é jogado nas profundezas do desespero, ele deve clamar ao Senhor e esperar pacientemente, pois no Senhor há certeza de graça, perdão e misericórdia. E ainda que nós estejamos nas profundezas, ainda que estejamos no lugar mais terrível da nossa alma, levados aí por práticas pecaminosas, nós devemos relembrar que no Senhor há redenção. No Senhor há redenção, mesmo quando estamos nos momentos mais profundos da nossa alma. É sobre isso que nós vamos falar, as profundezas do peregrino.
E nós vamos aprender aqui com este salmo lições preciosas para a nossa vida. Este salmo aqui é o sexto de outro grupo muito famoso também. Os chamados aqui salmos penitenciais, não é? Que são chamados assim porque o autor está triste e se derrama diante de seu Senhor, a fim de colocar para o seu Senhor o seu sofrimento e arrependimento. E ele suplica pelo favor divino. É por isso que esses salmos são chamados aí de salmos penitenciais. Pois é, e nós vamos falar aqui e aprender a partir destes salmos aqui, que juntamente com outros 6 salmos, né? Por exemplo, o salmo de número 6, o salmo 32, o salmo 38, o salmo 51, o 102 e o salmo 143, juntamente com esses 130, formam aí esses chamados salmos penitenciais. É isso mesmo. Este salmo faz parte dos salmos de romagem e também dos salmos penitenciais, né? Faz parte desses 2 grupos aí. A autoria ainda é desconhecida, né? Bem como o seu contexto. Ele está dividido aqui de dois em dois pares, verso 1 e 2, depois o 3 e o 4, depois o 5 e o 6, e por último, versículos 6 e 7. Basicamente, essa é a divisão do Salmo 130. Sendo assim, vejamos o que o Salmo nos ensina nessa primeira parte aqui, versículo 1 e o versículo 2. Vejamos, em primeiro lugar, o estado do salmista. Como está o coração do salmista? Logo na primeira parte aqui, o salmista indica qual é o seu estado, como ele está se sentindo. E ele usa aí uma expressão das profundezas, né? Como você vê aí no início do versículo 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Essa expressão, essa figura aqui que é apresentada para nós, nos remete ao desespero em que o salmista se encontra. A angústia corrói a sua alma. Quão desesperador é se encontrar nas profundezas. É certo nós perguntarmos por que ele se encontra assim? Por que o salmista está desesperado, angustiado de sobremaneira? O contexto do salmo aqui vai nos mostrar que ele estava nesse estado por algo que ele mesmo cometeu. E isso o fez perceber o abismo que havia entre ele e Deus. O pecado que o salmista cometera estava corroendo o seu coração de tal maneira que ele percebe o distanciamento entre ele e o seu Deus. Podemos perceber ainda que o seu desespero também aqui é mostrado através da insistência de seu clamor. Preste bem atenção como ele está desesperado. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos, as minhas súplicas. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos, as minhas súplicas. Clamo a ti, escuta a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos, ou seja, estou desesperado pela tua atenção, Senhor. Estou desesperado para que o Senhor me ouça. E é isso que o salmista vai demonstrar aqui, através desse início tão angustiante. Após nós vermos o estado do salmista,
nós vamos perceber que ele está nesse desespero terrível, né? Nós vamos perceber aqui a segunda parte, que seria a certeza do salmista. Primeiro, nós vemos o estado em que ele está. Segundo, nós vamos agora perceber uma certeza na palavra, na voz aqui, naquilo que ele está falando. Preste bem atenção, versículo de número 3. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. A postura que muitos têm ao se desesperar vão dar aqui o tom das suas vidas. Aqui o salmista assume a sua condição de pecador, que carece do favor divino. Vimos isso lá no seu pedido de clamor desesperado. E isso nos leva a uma certeza que ele tem, que ele é um pecador miserável, que nada merece do seu Criador, mas que o seu Criador, o seu Deus, o perdoa. Consegue acompanhar o raciocínio aí comigo? Preste bem atenção. Verso 1, das profundezas, ele demonstra como ele está, o seu estado, não é? Que é o estado de desespero, de angústia. E essa angústia leva ele a clamar, a suplicar, a pedir a atenção do seu Deus. E aqui no verso 3, ele demonstra uma certeza. Que certeza é essa? Que o seu Deus o perdoa. Vejamos aí a argumentação dele. Se observares. A ideia por trás dessa expressão aqui é que se de alguma forma o Senhor olhar para quem o salmista é e o que ele fez, ele não teria chance alguma de perdão. Pois todos pecaram, sem exceção, todos caíram e carecem da glória de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, verso 23. Ele entende que merece essa dor pela qual passava. Isso é fato, ele deixa isso muito claro. Mas ele apela ao Senhor para que o perdoe. A segunda parte do versículo 4. A primeira ele diz, do versículo 3. A primeira ele diz, se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? E o verso 4. Contigo, porém, está o perdão. Então ele deixa isso claro aqui, que ele não merece nada, ele reconhece que é pecador, ele reconhece os seus atos e reconhece também que sem o Senhor perdoá-lo, ele certamente não conseguiria prosseguir. E esse perdão aqui emana de um coração que teme ao seu Senhor, como a gente aprendeu o temor do peregrino no Salmo 129. E esse temor não é aqui uma atitude covarde, de quem se desespera, mas é uma atitude reverente de amor pelo seu Senhor. O mesmo Senhor que o ama e perdoa. E isso traz um peso maior para o seu relacionamento com o seu Senhor. Ele entende que é pecador, ele entende que não merece nada de Deus, mas ele também entende que esse mesmo Deus o perdoa. Muitas vezes, queridos, nós nos sentimos assim, desesperados. Quantas vezes, irmãos, nos desesperamos? E quantas vezes nos derramamos em lágrimas, nos derramamos diante de Deus, suplicando que Ele mais uma vez nos perdoe. Quão desesperado é esse pedido, pois sabemos que Deus é santo e nós somos pecadores. E se Ele resolvesse aplicar a sua ira diretamente em nós, certamente seríamos completamente destruídos, varridos da face
da terra no primeiro erro, mas Ele nos perdoa. Então, queridos irmãos, recorra ao Senhor todas as vezes que você estiver se sentindo nas profundezas do seu pecado, pois o Senhor perdoa os nossos pecados. Após vermos o estado do peregrino, né, que era de desespero, vimos aqui a certeza do peregrino, que era o perdão que vem do seu Senhor. O salmista agora nos mostra qual deve ser a reação quando suplicamos a Deus por perdão, após reconhecer que somos culpados de tudo que nós fazemos. O que nos leva aí à terceira divisão. Vejamos a espera paciente do salmista. Versículo 5 e versículo 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Como alguém que está desesperado pode agora apresentar esperança e paciência? Como? Se a gente viu até agora, né? Desespero, loucura pela atenção divina, mas a certeza de que Deus iria o perdoar suscita essa resposta que nós tanto queremos. Como? Como que alguém que estava desesperado agora pode apresentar uma espera paciente? Sim, queridos, pode, baseado em quem Deus é, em quem o que Deus faz por ele. Fica claro aqui que o salmista está apresentando para nós uma perspectiva diferente do que nós estamos acostumados a ver. Sim, essa é a postura que o salmista apresenta para nós ao repetir no verso de número 5, aguardo e aguarda. Preste bem atenção, ele repete, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Para mais uma vez aqui enfatizar qual era o seu estado. Observe a evolução da argumentação aqui do salmista. Ele está aqui repetindo que aguarda, que a sua alma aguarda no Senhor, que a sua alma espera no Senhor. Ele está desesperado e reage como? Clamando, reconhecendo o seu pecado e crendo no perdão. E isso aqui, meus irmãos, o leva a aguardar pacientemente e profundamente. Por que profundamente? Ele utiliza aí, olha, alma também por duas vezes. A minha alma o aguarda, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Como que era essa espera? Era uma espera ansiosa de uma forma negativa? Certamente não. Aqui fica muito claro. Ele aguarda no seu Senhor pacientemente. Era uma guarda consciente de que ele não estava ali à toa. Ele estava apenas esperando o toque do seu Senhor. Ele estava esperando apenas o chamado do seu Senhor. E esse desejo aqui que ele estava sentindo era um desejo intenso, sim, mas era confiado no perdão e na graça que foi concedida pelo seu Senhor, e que é tão certo como o amanhecer. Ele usa aqui a figura do guarda. Preste bem atenção aí. O texto que diz, olha, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A figura aqui do guarda não era apenas aquela figura de alguém que quer ir embora logo para o seu trabalho, pois no contexto aqui,
a vigília da noite era dividida em várias partes. E a ideia que se tem é que aquele guarda, aquele sentinela, na última hora da vigília, estaria atento, pois era aquele momento em que as pessoas começavam a circular por ali e o risco aumentava. Então a figura não é de alguém que está louco para ir embora, porque não aguenta mais, não é isso, mas era uma espera atenta, que estava com os olhos fixos no lugar certo, que era no seu Senhor. Ele não aguarda aqui qualquer um, ele aguarda o seu Senhor. E como que ele faz isso? Da onde a gente tira essa ideia? Ele mesmo nos ensina aqui: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Ele aguarda as promessas do Senhor, ele aguarda aquilo que o Senhor havia prometido há muito tempo para ele. O que nos leva aí a próxima parte do Salmo, que nós vimos aí na primeira parte o estado do salmista, que era desespero, a certeza do salmista, que é o perdão de Deus. Vimos como ele ia esperar, como que ele ia fazer, qual que era a estratégia dele, que era a espera paciente. E agora vejamos a última parte, a misericórdia de Deus para com ele e o seu povo. Versículo de número 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. E nele copiosa redenção. É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Todas as suas iniquidades. Queridos, se nós refletíssemos um pouco mais sobre a nossa vida, nós deveríamos dar mais valor aos momentos de súplica e oração diante do Senhor. Pois por meio de Cristo, do nosso Senhor, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, podemos agora nos achegar até Ele. Diante dEle, com certeza, diante dEle, sem a cruz, só restaria morte para nós. E uma morte agoniosa, uma morte terrível. Pois ali, no desespero, sem a cruz, sem o sacrifício da cruz, sem o sangue derramado na cruz, não há lugar para a autopiedade. Ali não há lugar para a força do querer. Ali não há lugar para super-humanos que conseguem vencer pela força de vontade e otimismo. Nas profundezas só existe desespero e morte. Nas profundezas do pecado só existe escuridão. E se talvez terminássemos essa mensagem por aqui, pudesse surgir um sentimento de desespero e loucura para aqueles que não entendem o que há no porvir. Mas eu digo para você, queridos, há esperança. Há esperança. Sabe como? Com arrependimento, com confissão, com fé no Cristo, com mudança de vida. Pois ninguém que se apresente diante de Deus sem antes confessar os seus pecados, sem antes confessar que não é nada, que além de ser um terrível pecador, ele não é nada além disso, e que não merece nada do Senhor, além da sua ira, que é desviada em Cristo para nos salvar. Você consegue entender a importância disso? Há esperança, sim. Todos nós devemos nos voltar ao Senhor, confessar os nossos pecados, arrependidos verdadeiramente,
crendo no nome de Jesus Cristo, e receberemos do Senhor o seu perdão e misericórdia. A experiência do salmista aqui com o perdão divino faz com que ele se volte para o seu povo em busca de que ele, o seu povo, desfrute do mesmo perdão do seu Senhor e deposite nele a sua confiança. E não somente a confiança que é aqui ressaltada, mas aparece aqui o verbo redimir, que aqui está associado com o pecado. Ou seja, o Senhor redime o seu povo de suas iniquidades. O desespero se dissipa e agora há esperança para o peregrino e seu povo, para o peregrino e para o seu povo, por meio da misericordiosa graça de Deus. Olha a importância de entender isso. Olha a importância do que o salmista está ressaltando aqui. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. Copiosa redenção. Uma redenção que nós não conseguimos medir, mensurar. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. De todas as suas iniquidades. O Senhor faz o trabalho completo de nos redimir. Sabe como? Em Cristo Jesus. Pois o próprio Cristo aqui passou por momentos assim, de desespero. Ele mesmo lamentou a dor lancinante do pecado em sua vida. Ele mesmo sentiu o abandono de seu Pai. Ele mesmo encarou a morte de frente para nos dar vida. Conforme nós podemos ler aqui no Salmo de número 22. Abra lá no Salmo 22. E acompanhe comigo, preste atenção na beleza do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. O famoso salmo aqui que fala do sofrimento e vitória do Messias. Aqui a profecia do sofrimento vicário de Cristo na cruz. Em Efésios capítulo 1, verso 17, também aprendemos verdades perenes para as nossas vidas. E lá somos relembrados que redenção e perdão depende exclusivamente do sacrifício de Cristo. Acompanhe comigo o versículo 7 do capítulo 1, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça de Deus. Deus redime o seu povo de sua iniquidade pela morte de Jesus Cristo na cruz. Cristo nos dá esperança mais uma vez. Cristo nos faz relembrar o quanto nós somos pecadores, mas acima de tudo Ele nos faz relembrar o caminho do perdão, nos faz relembrar como Deus nos ama. Algumas ações para a gente praticar a partir deste salmo, da reflexão deste salmo. Quando você estiver em desespero, clame ao seu Senhor. Eu sei, queridos, é difícil muitas vezes focar nisso, pois o nosso coração pecaminoso fica ainda mais endurecido muitas vezes quando a gente passa por problemas que são
ocasionados pela prática do pecado, por problemas que são ainda piorados quando assumimos uma postura pecaminosa. Mas olhe para o que o salmista diz. Clame ao seu Senhor e espere pacientemente pelo perdão, pois não existe abismo tão profundo que o Senhor não possa te resgatar de lá. Seja qual for a origem do seu pecado, o Senhor perdoa. A consciência do pecado, a tristeza que vem dele, o arrependimento por ter falhado novamente, clame ao seu Senhor. Todas as vezes que você estiver se sentindo assim. Pois Cristo é a base para a redenção, então confesse seus pecados e clame pelo perdão divino. Você, por você mesmo, já teria sido destruído, já teria sido varrido da existência, mas Deus olha para você através do sangue de Jesus Cristo. Não há pecado que Ele não te perdoe, queridos. Não mergulhe nas profundezas da tristeza, mas olhe para o Senhor e clame por Ele. Não esmoreça na espera pelo perdão. Não esmoreça pela espera da ação divina. Às vezes é difícil mesmo esperar. Às vezes é difícil mesmo manter o foco, a perseverança diante de tantas coisas acontecendo. Mas permaneça atento às promessas de Deus. Permaneça atento às promessas de Deus. E que Ele assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai bendito, em nome de Jesus, que nós oramos a Ti, ó Pai. Suplicando mais uma vez que ouça o nosso clamor. Que os Teus ouvidos, Senhor, estejam atentos ao nosso lamento, ó Pai. Por vezes, Senhor, nos encontramos entristecidos. E por vezes, ó Pai, pecamos contra Ti, que é santo. Mas suplicamos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Pai. E nos faz, Senhor, caminhar novamente contigo. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes e sabedores, ó Deus, da redenção por meio do sacrifício de Jesus, que nós jamais nos esqueçamos de que o Senhor é um Deus misericordioso, que nos ama e nos perdoa. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.